Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E a todos vocês que estão aqui ao vivo, ou vão assistir essa live posteriormente, que nós todos estejamos agora no coração de Maria. E vamos dar início. Boa noite a todos. Meu nome é Renato. Meu apostolado de direção espiritual vem trazer um pouquinho da minha experiência, e nessa live 37 eu vim trazer aquilo que todo mundo quer correr, do sofrimento. Mas mal as pessoas sabem como os sofrimentos em Deus nos ajudam a curar nossas ansiedades e nossas tristezas. Fica comigo até o final, vamos partilhar essa live, mais esse crescimento, essa direção, essa formação espiritual. E a palavra que eu queria trazer para usar como base, e depois eu vou usar um testemunho real, tá? De um direcionado. Eu quero que você ouça o que Deus tem para falar aqui, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 14. Paulo estava fazendo as pregações, estava fundando as comunidades. Teve uma comunidade que ele chegou pregando a palavra e ele tinha uma pessoa que não poderia andar, né? Estava aleijada ali na frente dele, mas prestando atenção na palavra de Deus que ele estava pregando. E aí ele falou assim, boa noite, dona Divaneide. E ele falou o seguinte, ele viu que ele tinha fé. Diante daquele sofrimento, sem estar andando, paralítico, ele viu que ele tinha fé. E ele falou assim, levanta em nome de Cristo. E ele levantou, ele soltou, ele ficou firme em seus pés no mesmo momento. Naquela época, quando a gente via milagres desse, a gente lendo na palavra, a gente tem que ter um entendimento dos apóstolos. O que os apóstolos queriam levar com o milagre em si. Não somente a cura física. Essa pessoa sofreu durante tanto tempo. E no exato momento ela teve esse encontro com o apóstolo, que esse apóstolo leva Cristo na alma dela, que faz realizar essa cura física e faz levantar. Então, não só a cura física se realiza, mas a alma é repleta da graça e do amor de Deus. Quem é esse que me cura, então? É esse que eu vou seguir. De uma tristeza, de um sofrimento, ele recupera ali a sua forma física normal. Mas perceba bem, quantas vezes na nossa vida a gente não deseja o sofrimento, a gente está sofrendo. Na verdade, todos nós agora que estamos aqui, queira você não, a gente está passando por algum sofrimento. Todos nós. Mesmo, mas quando as pessoas validam o sofrimento, achando que o sofrimento só é sofrimento quando é grande. Mas tem gente que está passando por um sofrimentozinho. Nem que seja uma dor de cabeça, é um sofrimento. Tem pessoas que estão passando um sofrimento muito grande. Não importa a grandeza desse sofrimento, importa que se a gente sofreu em Deus, dialogando com Deus sobre esse sofrimento, um grande bem vai se levantar dele. Seja o sofrimento que for. Seja o sofrimento que for. Todos os sofrimentos, Renato, tem sofrimentos que a gente passa na Terra que a gente só vai ter um entendimento por que a gente passava por ele somente no céu. Se você já chegar no céu, já vai ser uma grande bênção. Já vai ser uma grande alegria para a tua vida. Que maravilha! Aí você vai ter total entendimento de tudo que se passou na sua vida. De repente você o tem agora na plenitude, mas com grande certeza no céu. Então, quando você vê, mas começa a entender esse pouco do sofrimento a qual a gente passa e saber que ele é um grande caminho para nos ajudar a termos maturidade e fé,
já é uma grande maravilha. Então, assim, o sofrimento, a gente não precisa fugir dele, porque ele nos acha. Porque conforme a gente vive, conforme o progresso da nossa vida, o sofrimento acontece, ele é inevitável. Não sei se você já passou por isso, eu já passei. Quando eu era jovem não, né? Meio criança, assim, 8, 9 anos, eu sentia muitas dores na perna, nos ossos. E o médico falava que era a dor do crescimento. E quando a gente deseja crescer espiritualmente, a gente começa a entender o quê? Que essas dores, que às vezes, esses sofrimentos a qual a gente passa, são as dores do crescimento como pessoa, na maturidade de fé. Só que hoje em dia, parece que as pessoas não querem crescer mais. Ou então, hoje em dia, as pessoas acham que crescer é somente profissionalmente. Vou fazer uma prova, vou ganhar um diploma, vou fazer uma faculdade, lá dentro da faculdade vou ganhar um diploma, aí vou entrar numa carreira, dentro dessa carreira eu vou crescer. Pronto! As pessoas só acham que é isso, só acham que é matéria a nossa vida, só acham que é corpo e a alma, gente. E a alma. Por isso que dentro do meu apostolado de direção espiritual, quantos irmãos eu já não fiz direção, bem-sucedidos na carreira, bem-sucedidos na família até, mas sofrendo na alma. Por quê? Por quê? Porque a progressão do crescimento não foi igual. O corpo crescia e a alma ficava para trás. Até esquecia que tinha alma. Aí vem aquele sofrimento. Que parte do meu corpo sofre se eu tenho tudo, ó corpo? Tenho dinheiro para fazer compras, tenho dinheiro para viajar, tenho dinheiro para manter minha família, tenho uma família, tenho um filho, não tenho doença, tenho nada. Por que sofres, ó corpo? A alma faz você lembrar que o quê? Corpo, quero ir para o céu, quero ir para o céu. Une-se a mim novamente, corpo e alma trabalhando juntos para a cura das nossas ansiedades e tristezas. Trabalhando junto, não dá para fazer separado. Aí, quando está desligado totalmente da alma, começa a procurar mecanismos para suprir essa tristeza, essa depressão. Aí pode entrar o quê? No adultério, na drogadição, vício em remédio, vício em trabalho, se torna um workaholic, só vive pensando em trabalho, quer fugir da família. Aí descamba aquilo que você construiu pelas suas próprias forças e humanidade. Mas quando a gente constrói com o nosso trabalho, realmente com o nosso empenho, com a nossa dedicação, mas com base sempre em Deus, que vem o sofrimento. Eles serão apenas provas para a gente ultrapassá-los, tornarmos mais fortes, fisicamente também, mentalmente também e na alma. E quando virem outros, você já está escaldado com o sofrimento. Fala, opa, esse tipo de sofrimento eu já passei, vamos lá. Esse é o caminho, esse é o traçado, com maturidade, com fé, vamos ultrapassá-lo. Se vir outros, opa, calma aí, esse sofrimento é um pouquinho diferente, mas eu já passei por outros, vamos lá, já passamos por muitos, vamos passar por esse também. O que é quando a gente encontra na direção espiritual? A pessoa se depara com sofrimento, paralisa a vida dela, fica estática, não consegue mais fazer nada e se torna uma pessoa ansiosa. Por quê? Porque ela não consegue ter um rumo na vida, uma direção na vida e um caminho na vida. E fica dando volta. Ou então se desilude e fala, nossa, eu estava conseguindo alguma coisa na minha vida e vai e acontece isso. Sim. Não é para se desiludir, não é para entrar em depressão, é para você ver se Deus está permitindo essa prova, esse sofrimento, é que Ele sabe que eu sou capaz de vencê-lo e vou vencê-lo, mas preciso da sua graça, Senhor, porque somente com a tua graça me basta. E vence mais um. Para quê? Para você estar realmente preparado para aquilo a qual Deus está te preparando para o melhor, para o maior. Muitos sofrimentos para chegar lá. Isso em várias áreas da nossa vida. Você, de repente, está pensando na área familiar, de repente está pensando na área da saúde, de repente está pensando na área material, de repente está pensando na área do apostolado, de repente está pensando na área financeira. Sim, em todas essas áreas há sofrimentos, e são eles necessários, porque são esses testes, são essas provas,
provocados apenas pelo teu mover de querer, de andar, de percorrer, de se aprofundar. Veja bem que Paulo fala. Voltando aqui à história, através dele, Deus realiza esse milagre, o paralítico anda, e as pessoas naquela região a qual ele e Barnabé estavam pregando, eles eram adoradores dos deuses gregos, né? Então eles levantam Barnabé e Paulo como se fossem Deus. Olha só, do que você lembra um pouquinho disso? De Jesus entrando em Jerusalém. Jesus entrando em Jerusalém, Hosana Rei, Hosana Rei. Depois de um tempo ele foi crucificado pelas mesmas pessoas que gritaram Hosana Rei. Crucifica, crucifica. Aí Paulo e Barnabé realizaram esse milagre em nome de Jesus. O paralítico começa a andar e aquele povo levanta ele como se eles fossem deuses. Eles rasgam as vestes, não somos deuses. E os judeus que tinham naquela região ficaram com ciúme e começaram a fazer a cabeça do povo daquela região, e o povo atacou eles de pedrada, horas depois. O mesmo povo que aclamou ele como Deus, horas depois. Olha o sofrimento. Então, quando a gente... E eles falaram, não quero isso. Não queremos ser exaltados aqui como Deus, somos homens. Estamos levando vocês a conhecerem a Cristo para realmente largarem essas idolatrias pagãs. Porque essas idolatrias pagãs, quando a gente coloca a nossa vida nessas idolatrias pagãs, coloca nosso sofrimento lá, sabe o que vai acontecer? Mais sofrimento você vai ter. Você está colocando no lugar errado. E vai colher os frutos malditos disso. Então, perdão. Então, Paulo e Barnabé se levantaram e falaram, estamos falando desse nome de Cristo. Aí vieram os judeus, atacaram eles, fizeram a cabeça do povo e apedrejaram os dois. Apedrejaram. E falaram para Paulo, olharam para ele e falaram, está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 19. Olharam para Paulo e falaram, está morto. Morreu. Só que parece que ele levantou, bateu nas vestes e vão para outra cidade. Vão para outra cidade. Para cidades às quais a gente já fundou comunidade. Vamos animar aquele povo. O povo está precisando de uma palavra de força. Olha a palavra que Paulo levou para eles. Confirmavam as almas dos discípulos e exortavam-nos a perseverar na fé, dizendo que é necessário entrarmos no reino de Deus por meio de muitas tribulações e sofrimentos. É o que todo mundo, o homem e a mulher de hoje em dia, corre do sofrimento. Desde criança é criado, parece que numa bolha para não sofrer. Coitadinho, não deixa ele sofrer. Não deixa ele penar, não deixa ele trabalhar. Só trabalha lá com os 40 anos, meu filho. Eu vou te bancar até lá. Sofrimento que ele vai ter. Não forma família agora, não. Não tenha filho agora. Assim que casar, não. Aproveita o casamento, cresce na empresa, seja um diretor da empresa. Depois de 15 anos de casado, vocês pensam num filho. Não sofram com isso agora. E quando vem os sofrimentos inevitáveis? Como você vai estar preparado para isso? Aí vem as desilusões da vida. Aí vem as opressões. Aí querem resolver da forma como o mundo manda resolver. Vem um filho na hora errada, aborta. Aí você cometeu um sofrimento no coração de Deus. No coração de Deus. E depois a tua alma vai sofrer mais ainda por isso. Quando você pensou que resolveu o problema, você tornou o problema pior na tua vida. Então, a gente está hoje numa geração, numa realidade que as pessoas não querem sofrer. E acham que de nada se tira do sofrimento. Pelo contrário. Do sofrimento a gente tira maturidade e fé. O sofrimento é como aquela nuvem negra que a gente olha e fala assim, vai chover. O povo do Nordeste que está aí, olha assim e fala, vai chover, mas calma. Uma vez eu fui numa praia no Nordeste, e a gente estava na praia, era meio-dia, e fechou o tempo. Aqui no Rio de Janeiro, se fecha o tempo, você sai correndo, porque vai cair o mundo. E fica chovendo aí até de madrugada. Lá no Nordeste, não.
Fechou o tempo, aí saí correndo da praia, aí o pessoal abre só a barraca, assim, muito engraçado. Aí falou, Carioca, fica aí, porque a chuva vai passar já. Aí depois vai abrir mó solzão. Olha só, a maturidade e fé. A nuvem negra do sofrimento, ela pode pairar sobre a nossa vida. Fica tranquilo aí, Carioca, que ela vai passar. Só precisa ter maturidade e fé. Depois você vai aprender. Aí você fala assim, poxa, não preciso sair correndo. Espera a chuva passar, que o sol vai brilhar novamente. Com muita alegria e fé. Ó, vou trazer um testemunho para vocês real. Real. Escuta esse testemunho. Meu nome é Fabrício, tenho 38 anos, sou casado e executivo de uma multinacional. Desde cedo fui criado para o sucesso. Meus pais se sacrificaram em tudo para que eu tivesse a melhor educação possível. Falo duas línguas, toco piano, ganhei várias medalhas no vôlei, conheço os Estados Unidos e fui um exchange student aos 17 anos, e onde me apaixonei pelo ritmo de trabalho e o sucesso da riqueza que conheci em Chicago, cidade próxima de onde morava minha família americana. Tenho um MBA em administração de empresas e especialização em mercado internacional. Não pretendo, entretanto, alongar minha lista de títulos, pois meu propósito é testemunhar por insistência da pregadora desse retiro que Jesus fez em minha vida na área da autoidentificação. Cheguei aqui deprimido. Como é que a pessoa dessa chega lá deprimido? Com um sentimento agudo de frustração, que me parecia não ter fundamento nem lógica. Ganho bem, tenho 2 filhos devidamente programados. Minha esposa é empresária do ramo de confecção e acredito que nós nos amamos. À medida que o retiro corria, fui verificando com minha história aparentemente perfeita, a história que todo garoto e rapaz gostaria de ter. Foi carente, especialmente de sofrimento. Isso mesmo. Meus pais me criaram em uma redoma, me encaminharam nos estudos, na profissão e no casamento. Tudo perfeito demais. E a consequência é que fiquei carente de sofrimento. É muita maturidade para você falar isso. Quer dizer, não sofreu em nada. Se tornou uma pessoa criada dentro de uma bolha, longe de qualquer sofrimento, e na verdade quem estava botando as costas para receber esse sofrimento eram os pais, criando a pessoa dessa forma, e olha o que ela vai colher. Tudo perfeito demais, e a consequência é que fiquei carente de sofrimento, isolado de uma vida em fantasias. Para manter meu mundo imaginário girando ao redor da felicidade, tornei-me um workaholic, quer dizer, uma pessoa que só pensa em trabalho. Foi duro ouvir a pregação sobre a tolerância e a humildade. Percebi que sou intolerante, insuportável, e que meus subalternos só me aguentam para não perder o emprego. Quanto a minha esposa, comecei a perceber aqui o quanto tempo refugiado no próprio trabalho e no culto do próprio corpo, certamente para compensar minhas exigências descabidas acerca dela própria, de sua aparência, da casa, da comida e dos lençóis. Só para dar um exemplo, ali falando, antes de vir para cá, para o retiro, né, criei uma confusão enorme, porque uma das fronhas de nossa cama não era do mesmo conjunto dos lençóis. Armei uma briga feia. Como não podia ligar para casa, não tive ainda como me reconciliar com minha esposa. No meu desejo de dar tudo e de me manter aceso e criativo, adquiri o hábito de cheirar cocaína no escritório. Olha o fundo do poço que a pessoa chega quando ela acha que o sofrimento não faz parte da vida humana. Ela está criando um grande sofrimento dentro dela que um dia vai estourar.
que um dia vai explodir. Ajudava a ficar mais tempo ativo e me dava novas percepções, mas esse é um capítulo ao qual ainda não estou pondo para falar. A frase que me derrubou nesse retiro foi: o conceito de perfeição tende a produzir uma deformação mental. O rótulo de pouco valor exibido pela deformação mental faz surgir sentimentos de repulsa de si mesmo. Orar com ela e pelo menos desejar quebrar o paradigma que eu mesmo havia estabelecido para mim ao longo da vida. Desde as roupas, como vocês podem ver, até o relacionamento familiar. E como diz o pregador, pior. Com o próprio Deus, como foi difícil. Sou sincero em dizer que o que me deu força foi saber que não poderia continuar no estado de sofrimento que estou. Na verdade, ele chega deprimido, como eu falei para você no início da live, porque tudo de material para o corpo ele tinha, a alma sofrendo, que nada ele dava para a alma, nada ele alimentava a alma. Em falar nisso, você tem que aprender a alimentar a sua alma. Você tem que aprender a verificar se a sua alma não, se ela está caminhando junto com o teu corpo, se ela está iluminada pela graça de Deus. E como eu faço isso, Renato, para não cair nesse sentimento dele? Como eu faço isso? Com aprofundamento de vida de oração. Aí eu te convido a você ir lá no link da minha Bíblia, clica lá no link, preenche o formulário, que eu vou te dar o espaço para você fazer o aprofundamento de vida de oração. São 3 dias de aula, em grupo fechado, onde você vai aprender a ter uma rotina de oração, o aprofundamento de oração e fazer um caminho da via mística, que é de encontro pessoal com Deus. Aí você vai entender como a tua alma está hoje, nesses 3 dias, tá? Peço a oração de todos e agradeço pelos que deram seus e-mails para continuarmos a nos comunicar. Sozinho não vão conseguir. Sei que com vocês e com a certeza de que Deus habita em mim e que nada pode atingir minha identidade mais profunda, o lugar onde Ele habita. Assim eu conseguirei, achando o lugar onde habita Deus, em nossa alma. Esse é o caminho que você deve traçar. Buscar Deus na tua alma. Amém? Irmãos, essa é a live de hoje. Aguardo você amanhã às 6 horas com as nossas lives diárias. E te convido mais uma vez a clicar lá no link da minha bio e se inscrever para o aprofundamento de vida de oração. Se Deus quiser. Vamos fazer a nossa oração? Pedir para Nossa Senhora nos cobrir com o seu manto sagrado. E nos proteger de todos os dados inflamados do maligno. E ela, que é o grande holofote da nossa alma, possa iluminar a nossa alma a partir de hoje, para a gente começar a desejar ter um encontro pessoal com Deus e a salvar nossa alma de toda ansiedade, de toda tristeza e de toda depressão, com maturidade e fé. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. Vou abrir uma caixinha de pergunta agora. Coloca a sua dúvida lá nos meus stories, tá bom? Fique com Deus e até amanhã às 6 horas.